Hoje, então, pessoal, a gente vai falar aí do UseRef, tá? Eu tô aqui com um projeto que eu iniciei, um Create with Latest. Vocês sabem fazer isso já. Na aula 1 a gente explica como faz. Só que eu deixei tudo aqui, tá? Por enquanto, deixei tudo. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Vou acessar aqui o app, colocar um console log aqui pra gente entender algumas coisas que eu já falei em outras aulas. Mas... renderizou. Mas vale a pena que a gente destacar de novo, né? Porque a gente vai falar aí do UseRef. Então, hoje, pessoal... Coloquei um console log ali só pra gente ver que, ó, ele renderiza a primeira vez que a página é carregada e como a gente está aqui setando um estado, né? A gente está utilizando aqui um use state, está passando um set count. Quando a gente clica no botão, você pode ver que ele renderiza todo o componente novamente, né? Então, a gente já sabe disso. Essa é uma coisa que o React faz. E a gente também já sabe que para evitar isso daqui de acontecer, se a gente não quisesse, por exemplo, que esse console log renderizasse várias vezes, a gente usaria um use effect. Tá? Só relembrando aqui alguns conceitos que a gente vai utilizar nessa aula. E aí eu colocaria isso aqui dentro. Passaria aqui, por exemplo, que eu quero renderizar só na primeira vez. Já importou ali, né? E se eu clicar aqui agora, ó, vou zerar isso aqui. Renderizou a primeira vez. E agora eu estou clicando, ó, vocês podem ver que, apesar da página estar renderizando, a minha função que eu coloquei aqui dentro do UseEffect, ela só foi executada uma vez. Ela não está mais disparando, tá? Bom, e por que a gente usa então o UseEffect? Eu vou só simplificar isso aqui, tirar os logos aqui, colocar o nosso nome para ficar mais bonito, né? E mais personalizada aqui a nossa aula. E também vou tirar essas partes de baixo aqui que pra gente não interessa. Show de bola. Vamos ver como é que ficou aqui. Legal, ó. O que o UseRef faz, pessoal? Bom, o UseRef, como o próprio nome diz, ele é uma referência, né? Ele te traz ali uma referência. Ele pode ser uma referência de várias coisas. A gente pode utilizar ele de algumas formas, né? E a primeira delas, pessoal, que a gente poderia utilizar o UseRef é para, por exemplo, vamos supor que eu queria que algo fosse disparado aqui, ó. Vamos colocar aqui o próprio set count aqui, né? Colocaria aqui que toda vez que a nossa tivesse uma renderização, a gente utilizasse aqui o nosso set count e a gente colocasse aqui o previous value. E a gente pega aqui o preview values mais um mesmo, tá? Isso aqui vai dar um loop infinito, ó, como vocês podem ver. Eu vou até parar aqui, senão vai zoar tudo. Ó. Ele já zoou, na verdade, não deu tempo. Deu aqui o máximo de coisas que o meu computador consegue processar, né? Ele estoura a memória. Então, por conta disso, eu vou rodar aqui novamente. E aí a gente tem aqui de novo. Vocês viram que ele não consegue fazer isso, por quê? Porque a gente já sabe, né, pessoal? Quando a gente dá o set count, a gente está alterando o count. Então, toda vez que a gente altera o count, a gente renderiza a tela. Então, o UseEffect vai ser executado novamente. E ele vai pegar, vai fazer isso aqui por eterno. Então, você poderia utilizar, por exemplo, um const aqui, countRef, criar aqui. É um pouquinho diferente como a gente cria, né? E a gente passa aqui o UseRef. O UseRef, ele também tem essa mesma propriedade do UseState. Você pode começar ele com valor inicial. Então, nesse caso aqui, vamos começar ele com 0. E, por exemplo, aqui dentro você poderia usar o countRef. Primeiro eu vou dar um console log nele para vocês verem o que tem dentro dele. Ele é um pouquinho diferente. Ó, se a gente olhar aqui agora. Acho que não está importado, né? Não importou. Agora sim. Vamos lá. Ó, se a gente olhar aqui agora, a gente vê que ele é um objeto, ó. E tem um current dentro dele. Então, para a gente acessar o valor dele, teoricamente, a gente teria que dar contref.current. Aqui, ó. E aí, agora sim, a gente tem o valor 0, né? Então, a gente consegue fazer isso aqui dentro, por exemplo. E consegue fazer algo assim, ó. O current ref é igual a, sei lá, ref.random. Gerar um número aleatório aqui, né? E ó, se a gente colocar isso em tela, a gente pode utilizar isso aqui, ó, para colocar aqui em tela. Isso que a gente consegue. Ó, eu coloquei só countRef e ele não dá, né? Porque é um objeto, pessoal. CountRef current. Não esquecer do current, ok? E agora sim, ó, você pode ver que a gente clica, ele também cada vez gera aqui um número aleatório.
Então você consegue utilizar ele como referência, não tem aquele problema de loop. Inclusive você pode utilizar ele como referência do próprio count, tá? Então, só que nesse caso a gente vai precisar passar aqui, ó, na nossa rede de dependência, o count, ok? Então, o que vai acontecer aqui agora? Deixa eu tirar eu vou duplicar isso aqui e vou colocar o count em cima para vocês verem. Aqui a gente vai começar a dar nome para ficar um pouco mais fácil de entender. Contador original. E aí aqui embaixo a gente vai ter o contador referência. Ó. Pode ver que ele tá ali com o computador original é 1 e o computador referência não atualizou. Agora a gente vai vendo e vai guardando o número separado. O que a gente conseguiu fazer aqui, pessoal? A gente conseguiu guardar como referência o número anterior do count, né? E às vezes você precisa guardar alguma coisa que estava antes. Por que a gente guarda o número antes? Ó? Porque quando a gente seta e reinicia, o valor original é 0, né? Ele iniciou como 0, né? Então se a gente colocasse aqui para iniciar como nada, por exemplo, ó, pode ver que ele vai iniciar ali sem nada. Ele só está iniciando como 0 porque ele é 0. Mas no momento ele não tem o valor de referência, né? Ele só vai executar esse useEffect quando o count alterar. E ainda não tivemos alteração no count. O count é 0. Mas a primeira vez que eu clicar, o count vai ser alterado. E ele salvou o valor do count. Esse useEffect, ele acontece antes, né, da gente re-renderizar a tela. Então, por esse motivo, ele salva o valor do count antigo. Então, a gente consegue utilizar com o currentRef, nesse caso, salvar o valor aqui anterior do nosso estado, né, assim por dizer. Esse é um dos usos, não é um dos mais utilizados. O que a gente mais utiliza de fato, o ref, pessoal, é para manipulação de DOM. E aqui entra uma coisa muito legal. Vocês vão ver muito ref em formulário normalmente, porque você consegue manipular ali algumas coisas, por exemplo, como a gente vai ter acesso a todos os métodos de manipulação da DOM. Então a gente consegue alterar o blur de um botão para ele já começar ativado, coisas assim. E a gente pode fazer até um exemplo aqui. Todo componente JSX, tá? Então todo componente aqui dentro de um componente React, ele pode receber uma propriedade ref, tá? Ele pode receber uma propriedade ref. A gente pode passar aqui, ó, const button ref igual a use ref. Legal? E se a gente passar isso aqui agora, não vai acontecer muita coisa de diferente, ó. A gente, né, tá ali que não tem nada de diferente. Mas se a gente pegar a ideia um console log, por exemplo, agora nesse button ref, vocês vão ver alguma coisa interessante aqui. Olha lá. Ele tem um current button. Então, deixa eu dar aqui o ponto current. E, ó, essa é a parte bacana, pessoal. Tá vendo que ele traz pra gente aqui um objeto? Ele traz pra gente o elemento HTML. Ele trouxe a referência do elemento HTML, pessoal. E isso aqui permite pra gente, pessoal, por exemplo, ó, eu posso usar aqui um useEffect para quando começar, por exemplo, para quando carregar nossa página pela primeira vez, ele disparar alguma coisa, né? E o que pode ser? Que pode ser um clique, né? Ó, a gente pode utilizar aqui clique. Porque agora, pessoal, a gente vai ter acesso, como eu falei, a todos os métodos da DOM, né? Então, a gente pode fazer várias coisas aqui. Mas, para vocês verem, ó, ele já até carregou ali, né? Ele renderiza, ele clica 2 vezes, porque a gente está em ambiente aqui de produção, né? Já expliquei isso para vocês. Mas vocês podem ver que ele já vem com o computador original ali no número 2, porque ele já deu um clique. Só para a gente desabilitar isso aqui, para a gente ver aqui no primeiro momento, tá, pessoal? Eu vou só comentar aqui ó, o React Strict Mode, tá? Porque é por conta disso daqui, dentro do main, que a gente tem essa renderização dupla, tá bom? E ó, agora sim, ó, quando a gente vê aqui, isso daqui, pessoal, vocês deixam, tá? De vocês. Eu só quero mostrar para vocês o exemplo aqui, porque é o React Strict Mode que faz o useEffect ser renderizado 2 vezes, tá bom, pessoal? Em desenvolvimento, tá? Em produção vai ser uma só, não vai acontecer isso em produção. Quando você buildar o teu projeto, ele vai executar uma vez só. Mas por questão de mostrar para vocês aqui, vocês podem ver que hoje, ó, ele está sendo executado uma vez quando a página carrega, porque eu desabilitei, né? Então, esse button ref current aqui, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, clique, entre outras coisas que vai manipular a DOM, tá? Então, como eu falei para vocês, normalmente a gente usa o ref
para controlar aí formulários, para pegar valor do formulário. Mas é importante vocês entenderem que o useRef é um hook do React para realmente guardar a referência de valores, tá? Mas, como eu disse, o caso de uso aqui mais utilizado dele é propriamente aqui dentro dos elementos do JSX, tá? A gente passando uma ref assim, ó. Eu criei aqui, pessoal, ó, um outro exemplo para a gente ver isso aqui na prática, tá? Então, eu criei um form aqui, fiz algumas mudanças, coloquei um input no name e o button aqui, um submit, tá? Então, a gente tem isso daqui agora, ó, beleza? Um submit. E a gente vai fazer aqui um exemplo. Por exemplo, quando você está usando uma barra de pesquisa para procurar usuários no teu site, né? E os usuários estão no back-end. Você vai ter que fazer isso e você vai digitar. E a cada letra que você digita, você vai chamar a API. Você vai estar chamando a API. Então, você vai estar fazendo muitas requisições. Você pode fazer algo, por exemplo, para atrasar essa requisição e esperar o usuário terminar de digitar. E, por exemplo, a gente pode usar o useRef para fazer isso. Então, é isso que a gente vai criar aqui para vocês verem mais ou menos como que funciona. Então, eu vou criar primeiro o nosso useRef aqui. Const time to call something. E vai ser um useRef. Vai começar nesse caso aqui como null, né? A gente iniciar. E a gente vai ter também o useEffect aqui para a gente fazer isso, beleza? Aí. Mas primeiro eu vou fazer aqui dentro do nosso input aqui um onChange, só para a gente salvar isso aqui dentro de um valor. Então vou criar um outro useText aqui, set text input. Vou começar como vazio, né? Como uma string vazia. E aqui a gente tem o text input, tá? Algo bem simples aqui. No onChange a gente vai executar isso. E aqui a gente vai ter um value que vai ser o nosso text input. Vou fechar aqui. Ok? Na verdade aqui a gente vai ter que pegar o event, né? Eu vou fazer aqui mesmo, tá, pessoal? Mas a gente poderia até criar uma outra função. Mas vou fazer aqui para ser mais rápido. i.target.value. Beleza? Então, a gente está com o nosso input aqui funcionando. E aqui dentro, pessoal, a gente faria o nosso setTimeout, né? setTimeout. E aqui teria a nossa função, que seria o nosso fetch, né? Depois a gente teria aqui, vou fazer assim por enquanto. E esse setTimeout seria aqui um const, vamos criar aqui só para vocês imaginarem, né? Fetch something. Esse aqui é o nosso fetch something que vai fazer uma requisição para a API. Então, se a gente pegar, a gente passaria aqui dentro do nosso setTimeout esse cara aqui, para ele executar. E, obviamente, esse useEffect ele só vai ser executado, pessoal, aqui com o text input. Quando tiver, né, uma alteração no nosso text input. Então, a gente passaria ele aqui para dentro da nossa rede de dependência. E aí aqui, pessoal, vocês podem passar, tipo, sei lá, 1 segundo, 2 segundos. A cada vez que a gente digitasse uma tecla, somente 2 segundos depois é que ele de fato iria fazer a requisição do nosso fetch something aqui. Só que a gente precisa fazer algumas coisas, né? A gente precisa utilizar esse nosso time to call something aqui como dentro desse useEffect. E a gente faria que esse time.current fosse igual ao setTimeout fetch something, tá? Porque aí assim a gente consegue fazer um if aqui. E se esse cara existir, a gente vai fazer um clear interval com ele aqui dentro, né? Ó, dessa forma aqui. E depois aqui a gente pode fazer também uma função cleanup, que a gente já viu que ela faz, né? Dentro do nosso useEffect. Com a mesma coisa, né? Depois que ele executar, depois de um tempo, ele fazer a nossa... limpar isso aqui. Então, explicando basicamente o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Quando a gente tem o nosso ref, e esse time to call something current, pessoal, cada vez que ele executa o setTimeout, ele vai salvar aqui 1, 2, 3, 4, tá? Se já existir um current, né? Na primeira vez não vai existir, certo? Então, ele vai pegar e vai fazer o setTimeout fetch aqui something, ele vai buscar alguma coisa depois de alguns minutos. Quando tiver, ele vai fazer primeiro o clear interval, ele vai limpar o tempo
e vai fazer de novo aqui depois de um segundo. E isso daqui vai fazer com que a gente possa digitar algumas coisas e a requisição não seja chamada toda hora. E ela atrase um pouquinho para começar, tá? Então, essa é uma das formas que você pode estar utilizando aí na vida real, digamos assim, né? O nosso UseRef também é uma das aplicações, né? Mas existem outras aí e vale a pena vocês sempre lerem a documentação, pessoal. Eu sei que o UseRef ele é um pouquinho mais complexo de entender no primeiro momento. Talvez é só utilizando, pegando alguns exemplos práticos mesmo para vocês entenderem. E a gente vai fazer esse exemplo aqui na prática, tá? Eu peguei aqui vou fazer utilizando o fetch mesmo. Bom, passei aqui uma API aí, depois vocês podem copiar do Rick and Morty. Ele vai pesquisar os personagens aqui por nome, né? E o que a gente faz aqui? Fazer um dem.res.json, tá? Tô fazendo aqui na mão mesmo, fazendo com o fetchzão da massa. E vou criar aqui um novo estado também, né? Para fazer um set data aqui pra gente. Data. Isso aqui vai ser, por enquanto, nada. Vamos deixar como null aqui mesmo. Eu não sei o que vem, mas provavelmente vem um array, né? Então, vou começar com um array vazio. E aqui vai ser data. E aí, aqui a gente tem a nossa data. E aí, a gente vai... Vou dar um console log só para ver como que vem isso aqui primeiro, que eu não lembro. E aqui tá com o nome Rick. A gente já vai personalizar isso aqui. Então, quando a gente só carregar aqui, ele já vai bater lá e trazer alguma coisa pra gente por enquanto. Deixa eu zerar aqui. Ó, veio aqui um array, né? Tá dentro de info. Não, dentro de info não, dentro de results. A gente tem aqui results. Então, eu já vou setar isso aqui como data.results. O nosso set data. Ok? Eu escrevi errado o result, será? Acho que sim, né? Então, acho que foi isso que eu fiz. Passar aqui no lugar do nosso console log. E agora sim, a gente tem ali nossa API. É que ela demora um pouquinho também. Tem essa questão de demorar um pouco. Por isso que ele vem vazio aqui a primeira vez, tá? Beleza, a gente tem aqui o nosso fetch something e a gente já tem aqui agora ele sendo executado. Então, vocês viram que, por mais que a gente não tenha alterado nada aqui da parte de useEffect, ele já vai chamar a primeira vez o fetch something depois de um segundo aqui, né? Posso até tirar aqui para vocês verem, para ele chamar aqui, ó, mais rápido, né? O nosso console log eu tirei ele daqui, né? Tirei. Vamos colocar de novo. Olha lá, já tá ali, né? A gente recarrega, você pode ver que ele já chama aqui pra gente os nossos dados da API. Então, por quê? Porque a primeira vez ele não tem, né? E aí ele vai fazer isso aqui de qualquer forma. Na segunda vez ele vai limpar primeiro o nosso current e depois vai fazer de novo aqui pra gente, tá? Vamos fazer aqui agora isso aqui funcionar. Então, ó, eu vou pegar aqui o set text input, que é o nosso cara que altera o texto quando a gente está digitando. E agora, em vez de fazer esse fetch something aqui, né? Em vez de fazer para esse name Rick, a gente vai transformar isso aqui num template string. Então, vamos fazer aqui um template string. E no lugar do name aqui do Rick, a gente vai fazer isso daqui, ó, pessoal. Cifrão, dólarzinho, né? E vamos colocar aqui o nosso text input. Ok? Então, teoricamente, agora quando a gente digitar aqui alguma coisa, a gente nem precisa do submit, né? Porque a gente já está fazendo aqui que o onChange seja, que ele mude a cada vez que a gente altere uma tecla. Então, cada vez que a gente alterar uma tecla, ele vai chamar para a gente o useEffect, porque a gente está aqui, ó, colocando dentro do nosso array de dependências text input. Então, sempre que a gente alterar, ele vai chamar isso aqui. Só que ele não vai chamar cada letra. E a gente pode até ver aqui dentro, depois da aba Network, quantas requisições ele vai fazer, tá? Então, vou escrever, por exemplo, aqui, vamos escrever, por exemplo, o Rick mesmo, né? Ó. Vocês podem ver que ele fez uma para cada letra, tá vendo? Uma requisição para cada letra. E por quê? Porque a gente tirou o nosso tempo. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, 2 segundos, né? E agora eu vou fazer de novo aqui. Por exemplo, ó, eu cliquei, né? Ele já fez uma request porque ele teve um onChange. Mas olha só, se eu digitar Rick, ele esperou 2 segundos e fez. 2 segundos é até muito, né, pessoal? Acho que a gente pode
colocar 1 segundo aqui para não ficar algo tão demorado, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui o que está acontecendo, né? Então agora, sempre que eu digitar, por exemplo, aqui, ó, Rick, ele demora 1 segundo e faz a request. Diferente de quando a gente não tem, por exemplo, um set timeout e ele sai fazendo request a cada letra que a gente digita. E isso aqui é custoso, né? É custoso. Ele tá ficando vermelho porque, obviamente, não tem esses nomes aqui que eu tô digitando. E olha só, e cada vez que eu apago, ele também faz uma request. Então isso é muito ruim para nossa aplicação, porque ele fez muitas requisições a uma API. E a gente, quando faz esse uso do useRef, por exemplo, passando aqui um tempo, né? 1 segundo que seja, a gente já vê que a gente não tem esse problema. Ó. Digitei Rick, ele vai chamar uma vez. Se eu apagar aqui de novo tudo, ó, ele vai chamar mais uma vez com vazio. E esse time to call something current, pessoal, cada vez que ele executa o set timeout, ele vai salvar aqui 1, 2, 3, 4, tá? E aí a gente sabe, a gente dando um console log, vocês podem ver isso na prática, ó. Vou iniciar aqui para vocês verem, ele começa como null, mas olha lá, se a gente digita aqui, por exemplo, Rick, pode ver que ele tem aqui, deixa eu só tirar esse console log dele aqui, a gente não interessa, ó. Você pode ver que apesar de ele salvar cada vez que a gente digita, ó, cada vez que eu digito uma letra, ele salva ali essa letra, e a gente tem aqui esse valor sendo salvo dentro do current, né? Então, por que ele utiliza isso aqui, pessoal? Porque quando ele recebe um novo current, ele já vai detectar que tem um novo current e ele vai fazer o clear interval para sempre renderizar só o último set timeout depois de 1 segundo, né? Ele vai anulando os set timeouts que a gente está fazendo e aí ele não conta o primeiro set timeout. Não sei se eu consegui me fazer ser entendido. Mas é como se a gente digitasse uma letra e ele já sabe que agora existe uma letra. E se a gente digita a segunda, ele sabe que tem a segunda. Então ele vai fazendo clear interval current toda vez que passar pelo useEffect. Por quê? Porque esse useEffect está sendo executado toda vez que a gente faz um text input, né? Então a gente fez a primeira vez, ele é nulo. Ele não vai fazer isso aqui, ele não vai limpar o intervalo, ele vai chamar pra gente aqui depois de 1 segundo. Mas quando a gente digita a segunda vez, ele vai chamar o clear interval, porque agora a gente tem um current, né? Ele vai chamar, por quê? Porque ele não quer que aquela primeira vez que a gente chamou o set timeout seja executado. Então ele vai anular o set timeout anterior e vai começar logo em seguida um novo set timeout. E assim sucessivamente, né? Eu digito mais uma letra, ele cancela aquela requisição anterior e começa uma próxima. E aí por isso que a gente consegue fazer com que a gente digite de fato ali o texto que a gente quer digitar e só depois que ele faça a requisição na API, tá bom? Pessoal, agora a gente colocou isso aqui na prática e aí acho que vocês entenderam um pouquinho mais como funciona aí o useRef. E essa é uma das coisas que ele faz, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa aí 18 de 10, 18 de 10, ó, 18 de 100 e vamos seguindo que tem muita coisa pela frente ainda. Valeu!